Olá pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo deste canal. Eu sou o Henrique e esse vídeo aqui faz parte da playlist Tretas Universitárias. Se você não gosta desse tipo de conteúdo que eu trago, não assista esse vídeo, tá? Procura aqui algum outro vídeo no canal que tem centenas de vídeos. Com certeza vai ter vídeo que você ainda nem assistiu e que é do seu interesse, então vai assistir outros vídeos que sejam do seu interesse. Se você se interessa nisso daqui, bastidores da universidade e um pouco da minha experiência, né? Focando aqui, é claro, né, em tretas, ou seja, né, aquilo que muitas vezes você vê de negativo durante a universidade, que muita gente não fala. Coleguinhas, né? Então, se você se interessou, fica aqui, deixa o seu joinha para início de conversa. Aqui embaixo tem um botão vermelho escrito inscrever-se, garanta a sua inscrição, porque além desse tipo de conteúdo, eu também trago conteúdo sobre nutrição, né? De fato, sobre saúde, bem-estar, alimentação, então fica a dica. A playlist Tretas Universitárias, o link está aqui embaixo. É importante que você acompanhe aí a playlist, principalmente os vídeos anteriores, que é fundamental para que você entenda esse vídeo aqui de agora, que vai ser para contar desdobramentos, momentos posteriores ao golpe que foi aplicado por uma coleguinha que eu carinhosamente estou denominando aqui, né, nesses vídeos de tretas universitárias em que a mesma é citada, de falciane. Por um motivo simples, né? Por atitudes falsas que a pessoa teve comigo, no caso, né? Para que eu possa falar com propriedade, então é isso. Seguinte, antes de eu chegar ao que aconteceu depois do golpe, né? Ao momento em que eu me dei conta que, nossa, foi um golpe, eu preciso antes explicar o golpe em si. O que, ao meu ver, Falciane pensou quando ela aplicou o que eu estou chamando aqui de golpe? Seguinte, teve, né, a premiação em que eu fui premiado como o primeiro lugar, como o melhor aluno do curso de nutrição, referente às notas. Para você entender como é que eu cheguei a essa premiação, eu preciso explicar como é que essa premiação acontecia. Então vamos supor, tá, que eu entrei na universidade no período 2010.1. Pronto, fiz ali o meu semestre inteiro de 2010.1, finalizei férias. Quando inicia o próximo semestre, 2010.2, a universidade já tem as notas de todo o semestre anterior. Então vamos supor que em 2010.1 eu tenha cursado 5 disciplinas apenas. E aí ao final de 2010.1 eu vou ter a média final de cada uma dessas 5 disciplinas. Então, supondo que a disciplina 1 eu tenha ficado com a média final 9,1, disciplina 2 com a média final 9,2, disciplina 3 com a média final 9,3, disciplina 4 com a média final 9,4 e a disciplina 5 com a média final 9,5. Repito, é uma suposição aí para vocês entenderem, tá? Então, você faz o quê? O somatório das médias das disciplinas que eu cursei, 9,1 mais 9,2 mais 9,3 mais 9,4 mais 9,5, que nesse caso dá 46,5. E você divide pelo número de disciplinas, que foram 5. E aí obtém-se uma média geral, que é de 9,3. Ou seja, a média das médias. Deu para entender? Então a minha média de todas as médias das disciplinas que eu cursei em 2010.1, nesse caso hipotético, né, é de 9,3. Então basicamente é como se fosse isso. A minha média do semestre 2010.1 teria sido aí 9,3. Pronto, eles fazem, né, a universidade, no caso, eles fazem isso de cada aluno. E aí eles têm noção de quem foi o primeiro lugar, o segundo lugar, o terceiro lugar de cada curso. Então no caso do curso de nutrição, eles sabem que Henrique teve 9,3. Foi a melhor média de algum aluno do curso de nutrição aqui da universidade, foi Henrique. Então ele vai ser premiado como primeiro lugar. Aí vem o segundo lugar, né? E o terceiro, a terceira melhor nota. Quando ocorre empate de nota, existiam critérios de desempate, né? Por exemplo, o número de faltas e por aí vai. Mas aí, ok, chegou-se ao pódio, né, digamos assim, dos 3 melhores alunos referentes às notas de cada curso, inclusive do curso de nutrição. E aí quando você inicia o semestre seguinte, no caso, né, no exemplo aí, 2010.2, no caso, eu sendo o primeiro lugar, eu sou avisado, geralmente eles mandavam um e-mail, né, avisando, olha, você foi
você vai ser premiado. Eles faziam um evento no auditório, a gente ia para o auditório, cada aluno ia sendo chamado para ir lá na frente, recebia um certificado, tirava foto, então tinha toda uma cerimônia, né, de prestígio para aqueles alunos que se desempenharam tão bem. Só que além disso tudo, os 3 primeiros colocados, né, eles também tinham um benefício em relação a um desconto na mensalidade. Então, por exemplo, nesse caso hipotético, né, em 2010.2, no início de 2010.2, eu recebi a notícia de que fui premiado em relação ao semestre anterior. Aí pronto, o evento acontece e eu tenho um bônus. Durante todo o semestre, ou seja, 6 meses, né, de 2010.2, eu vou ter um desconto, no caso, né, por ter ficado em primeiro lugar, de 50% cada mês. Ou seja, 50% de desconto todo mês durante 6 meses. Se eu me lembro bem, o segundo lugar tinha um desconto de 25% e o terceiro lugar, eu lembro que era um desconto de 10%. Ou seja, até nisso, né, tinha um desconto proporcional à colocação. Quem tinha uma colocação melhor, né, tinha um desconto maior. Então tinha até também esse benefício de um benefício de financeiro, né? Porque eu estudei em uma instituição privada, então você tem um desconto de 50%, que foi o caso que eu tive, né, quando eu realmente fui premiado em primeiro lugar. Poxa, que notícia maravilhosa, né? E aí pronto, né? Diante disso, depois que eu fui premiado, é que, ao meu ver, Falciane teve então a iniciativa, a ideia de aplicar o golpe, e já tem um vídeo em que eu contei, né, a aplicação do golpe. Se você já assistiu, ótimo. Você já entende como eu cheguei até aqui, né, nesse vídeo. Ok. E aí, agora vem assim, para você entender o porquê do que eu acredito que Falciane aplicou o golpe. Na minha leitura, gente, foi o seguinte. Isso eu percebi na época, depois que eu entendi, nossa, eu fui, assim, fui usado, né? É a palavra que eu posso usar, né? Assim, porque, né? Uma pessoa que usa você, usou você, né? Então, acho que é a palavra que eu tenho que usar, porque é o que define mesmo o que aconteceu. Mas assim, antes de eu entender o que tinha acontecido, né, quando a gente ainda estava fazendo assim os trabalhos em grupo juntos, porque eu aceitei Falciane, né, sem saber que ela era uma pessoa falsa, no caso, a gente começou a fazer trabalhos em grupo juntos. Mas aí, né, com o tempo, né, o negócio foi azedando, não batia, né, a máscara cai. Uma pessoa que age na falsidade, na maldade, uma hora a máscara cai. A pessoa não vai conseguir enganar tudo e a todos a todo tempo. Não tem como. Então chegou um momento em que começou a sair faísca e acabou que cada um foi pro seu canto e voltou ao que era antes, né? Eu fazendo trabalhos em grupo com outras pessoas e Falciane fazendo trabalhos em grupo com outras pessoas, mas não a gente mais juntos, como estava acontecendo durante o golpe que ela aplicou. Só que até eu perceber, né, Falciane fez diversos trabalhos e avaliações junto comigo. Às vezes acontecia uma avaliação, uma prova em dupla. Aí eu e Falciane nos juntávamos. Quando acontecia trabalho em grupo, Falciane estava junto com o mesmo grupo que eu. E aí quando eu me dei conta de que, poxa, caí num golpe. Basicamente eu me dei conta quando a gente ficou um semestre inteiro juntos fazendo trabalhos, e aí quando eu me dei conta de que o semestre tinha acabado, eu não fui premiado depois, né? Porque uma vez que eu soube que existia premiação, que eu fiquei em primeiro lugar, depois dali, eu já ciente de que existia essa premiação, eu batalhei, né, para continuar tendo a possibilidade de ser premiado novamente, obviamente. Então quando terminou um outro semestre e eu percebi que eu não fui premiado, foi assim, foi instantâneo, né? Eu entendi tudo o que tinha acontecido. Né? E aí vem agora isso, né? O que aconteceu depois do golpe? Primeiro, a ficha caindo, eu entendendo o que tinha acontecido. E aí eu vou explicar pra vocês o que me veio na minha mente. Eu fiquei assim, chocado. Eu fiquei assim, sério isso? É sério, é sério. Basicamente, gente, o que aconteceu foi o seguinte. Eu e Falciane, 2 alunos ali dedicados, que normalmente tiravam boas notas. É óbvio que, como cada ser humano, né, você tem oscilações. Ninguém é perfeito. Ninguém fica tirando só notas boas e excelência toda hora. Mas, no geral, tirávamos notas boas, éramos alunos dedicados. Só que tinha um porém. Quando se tratava de trabalho em equipe, trabalho em grupo, que precisava apresentar, aí, gente, é uma questão assim de ser crítico e entender a realidade dos fatos, né? Eu sei que os trabalhos em grupo eu me destacava, normalmente os meus trabalhos em equipe eram muito elogiados,
E, além de elogiados, muitas vezes eram um destaque em relação aos trabalhos apresentados da turma, entendeu? Tipo assim, teve um trabalho que teve uma vez de uma matéria, no segundo semestre isso, né? Todo mundo, assim, recebeu muitas críticas do professor e tal. A maior nota tinha sido 6. Então eu lembro que, assim, algumas equipes tiraram 6 e basicamente a maior nota tinha sido 6, né? A minha equipe foi a única que tirou acima de 6. Foi a maior nota, portanto, né? Tiramos 8. Então esse exemplo é para dar uma noção disso, de que analisando os fatos, a realidade, em trabalhos de grupo, eu tinha um destaque. Eu e a minha equipe, entendeu? E aí, quando o Falciane aplicou o golpe, eu entendi o quê? Caramba! Quando fôssemos fazer, né, uma prova individual, exemplo, eu a minha prova, Falciane a prova dela, a gente geralmente tirava notas parecidas, exemplo, os dois tiravam 9, os dois tiravam 10, às vezes um tirava um ponto a mais do que o outro e vice-versa. Então, era uma coisa muito ali, muito parecida, né, assim, muito equivalente. A diferença, o diferencial eram nos trabalhos em grupo. E aí é que eu tinha então uma vantagem competitiva muito grande, porque por mais que tirássemos notas muito boas em provas, só que eram notas parecidas, porque tanto Falciane ia bem quanto eu ia bem nas provas. Mas quando chegavam os trabalhos em equipe, em grupo, a minha equipe geralmente se destacava. A minha equipe geralmente tinha notas superiores ao que Falciane costumava tirar com os trabalhos que ela fazia. Então, no geral, o que acontecia? Eu tinha uma probabilidade maior de, por exemplo, ser premiado novamente, de ficar em primeiro lugar novamente, como foi o que de fato aconteceu. Eu não falei pra vocês que eu fui premiado em primeiro lugar, e por conta disso, eu acredito que Falciane, né, deve ter crescido o olho, e foi o que ela tentou, né, então, aplicar o golpe, se aproximou de mim. Por quê? Diante de tudo que eu expliquei, qual é a lógica disso tudo? Quando ela se juntou comigo e a gente fez inúmeros trabalhos em equipe juntos, o que acontecia? Quando a gente fazia um trabalho em grupo, a minha nota era a mesma dela. Então, quando tínhamos um trabalho em grupo, que a princípio eu iria ficar na frente dela, vamos dizer assim, só que agora ela estando junto comigo, a minha nota passaria a ser a mesma nota que a dela. E aí ela teria a chance de, nas avaliações, né, escritas em prova que fossem individuais, ela teria uma chance de tentar me passar, entendeu? Basicamente, fazendo a comparação, é como se fosse, gente, uma competição de natação. Uma pessoa ganha da outra, às vezes, por uma fração de segundo. Nesse caso aí, o que ela tentou fazer e fez? Ela tentou ganhar pelo que ela poderia ganhar, por uma fração de pontuação, por um décimo, por uma fração de pontos que fosse ali. O que ela pudesse ter de vantagem um pouquinho seria o suficiente para me desbancar da tal premiação que eu já contei pra vocês. Então, o que ela podia fazer, ela fez. Ela tirou a vantagem que eu tinha sobre ela. A minha vantagem, que eram nos grupos de trabalho, que ela não conseguia, no geral, me superar, por uma questão, gente, aí de cada um, né? Cada um tem um dom, cada um tem, enfim, algo que é próprio seu. Então, por algum motivo meu, um dom, enfim, eu acabava me destacando nos trabalhos em grupo. Isso não é me achar, isso é a realidade, foi o que aconteceu, foi o que eu vivi. Teve um trabalho de apresentação em equipe que uma professora falou assim, que o trabalho tinha sido muito bom, foi um trabalho que a gente tirou inclusive a nota máxima, e ela falou que foi um trabalho de apresentação a nível de uma pós-graduação. Então imagina, eu ali naquele momento como aluno de graduação, recebendo um elogio da professora dizendo que tinha sido uma apresentação a nível de uma pós-graduação. Então isso só para demonstrar para vocês que o que eu estou falando é só a realidade, não é, como eu falei, me achando. É o que aconteceu, é a realidade. Então Falciane fez o quê? Tirou a vantagem que eu tinha. Por quê? Ficou junto comigo nos trabalhos em grupo, então eu não tinha mais vantagem sobre ela. Pelo contrário, as minhas notas eram as mesmas da dela. E nessa, né, ela teve a chance de criar alguma vantagem nas provinhas ali que eram individuais, entendeu? E o golpe foi tanto um golpe que depois disso daí, adivinha só, eu realmente nunca mais fui premiado em primeiro lugar. Cheguei a ser premiado novamente depois de um tempo, inclusive, né, depois que eu me afastei de Falciane, mas basicamente, né, quando eu me juntei com Falciane, o semestre seguinte, né, que veio a premiação, eu não fui premiado. Por que será, né? Por que será? Mas aí beleza, né, me afastei e tive a oportunidade de novamente, né, tentar ser premiado novamente, né, longe de Falciane.
Aconteceu de eu ser premiado novamente, porém, em segundo lugar. Eu disse segundo lugar. Por que será segundo lugar? Mas assim, até depois que a gente, né, fez a separação, né, e cada um voltou ao seu lugar, ainda assim a criatura, diante do perfil, né, que eu já falei, que era uma pessoa que vivia se preocupando comigo, atenta aos meus passos. Eu lembro, gente, que teve uma vez que eu estava fazendo uma prova, quer dizer, a sala inteira estava fazendo a prova. Aí eu tive uma dúvida, chamei a professora. Professora, essa questão aqui, uma dúvida que eu tive. Menino, foi assim, perceptível na hora que eu perguntei, Falciane botou o ouvido dela assim, ó, tirou a atenção dela da prova e focou, né, em mim para ouvir. Ela conseguiu ouvir o que eu tinha perguntado para a professora. Com certeza era uma pergunta que ela também estava em dúvidas. E aí a professora me esclareceu a dúvida que eu tinha, inclusive me ajudou a responder, porque ela me esclareceu a dúvida que eu tinha no caso. E eu percebi na hora, assim que eu perguntei, Falciane, ela virou a página da prova para a questão que eu estava perguntando para a professora. E aí ela mudou provavelmente, né, a resposta dela, porque ela também devia estar em dúvidas. E aquilo que eu perguntei, aquela conversa que eu tive com a professora, que me ajudou, acabou ajudando Falciane. Ou seja, a criatura fazia de um tudo para criar vantagem nessa coisa aí das notas. Não que eu não quisesse também ser premiado, como eu falei. Eu queria, né, depois que eu fui premiado uma vez, ser premiado novamente, sim. Mas em nenhum momento eu quis puxar o tapete de ninguém, usar ninguém. Coisa que Falciane fez e bastante, né? Tanto com a aplicação do golpe, quanto depois ainda com essas situaçõezinhas, como essa que eu acabei de falar, de ficar de olho em mim para poder tentar sugar qualquer coisa de mim para ela poder usar a favor dela, como foi esse caso aí. Ou seja, né, demonstrando isso, que a pessoa tem uma atenção voltada para uma outra pessoa, no caso, né, voltada para mim, sabe, para seguir os meus passos. Então assim, era uma coisa assim assustadora o que acontecia, sabe, surreal, que eu nunca tinha vivido na minha vida, uma pessoa tão focada em mim, sabe? E aí, ao mesmo tempo, uma outra situação, né, só para vocês entenderem, teve uma prova também, né, uma prova em sala de aula, e aí era uma prova que a gente se dividiu, tipo, em grupo, só que ao invés de ser um grupo de um trabalho, né, era um grupo para fazer aquela prova. Então, por exemplo, a prova era ali da minha equipe e a gente entregava uma folha de resposta, né, daquela equipe ali de 5 pessoas. Então, foram feitas ali algumas equipes e basicamente a minha equipe foi a última a ficar na sala. A equipe que terminava entregava a folha de respostas, né, da prova para a professora e estava liberado, podia ir embora, né? Era a última matéria do dia, então podia ir embora e ir para casa. Ficou então somente a minha equipe. Só que aí a equipe de Falciane, acredito que foi a penúltima equipe. E aí a equipe de Falciane saiu. Só que todo mundo da equipe de Falciane saiu, porém Falciane ficou. Sério. A minha equipe lá, né, como eu falei, né, por último ainda lá, todo mundo sentado, terminando a prova, né? E Falciane, que tinha terminado a prova, ficou na sala, lá na frente, conversando com a professora. Só que era conversando, menina, numa altura de voz que, sério, ao meu entender, né, porque já não dava para ser mais tão inocente diante de tudo que eu já tinha vivido com a criatura em questão, ao meu ver, a criatura fez aquilo já de caso, mais uma vez, né, de caso pensado, calculado, para tentar ver se ela conseguia me prejudicar de alguma forma. Ou seja, conversando com a professora na altura que ela estava conversando, ela pensou que isso pode gerar ali uma ansiedade ali em Henrique, na equipe dele, vai atrapalhar, né, o ruído, pode atrapalhar na hora de marcar alguma resposta, na hora de escrever alguma resposta, se fosse alguma resposta de escrever, né, porque tem questões em provas que são de marcar e questões que são de você escrever. Então, poxa, não era comum, gente. Geralmente na universidade as pessoas até discutem quando tem uma lista de presença e você tem que assinar para ir embora, né? Então as pessoas discutem às vezes para poder ficar na frente, né? Para poder assinar primeiro, para poder ir embora primeiro. Então as pessoas no geral querem ir embora quando podem. Nesse caso, a pessoa ficou na sala de aula para poder bater um papo com a querida professora que ela tanto amava, só que não, né? Era justamente a professora que ela descia a lenha por trás, inclusive. Então assim, não tem lógica, não tem lógica. Tanto porque era uma professora que ela falava tanto por trás, e tanto por isso, porque não tem lógica. Geralmente quando termina a aula,
os alunos querem ir embora e não ficar lá na sala ainda batendo papo, sabe? Então muita coincidência, né? Batendo papo justamente no momento em que eu estava ali concentrado para poder responder minha prova. É no mínimo com uma intenção, ao meu ver, provavelmente já maldosa. Para quê? Para tentar me prejudicar, para tentar ver se eu erro alguma questão ali, por conta do barulho que estava da conversa, né? E aí, era nisso, gente, que acontecia. Qualquer coisinha era o suficiente para eu tirar, por exemplo, um 9, que é uma nota boa, mas um 9 e de repente a pessoa lá, né, falciane, tira um 10, isso já conta para que no final a premiação eu possa estar sendo desbancado. Vocês entendem? É aquele exemplo da natação que eu falei. Por um pouquinho, uma pessoa passa na frente da outra, entendeu? Então, isso tudo que eu falei, acho que deu para dar uma noção do golpe, que eu dei o nome de golpe, gente, só para dar um nome, né? Mas assim, da artimanha, da manipulação, da capacidade que a pessoa teve de fazer tanta coisa baixa para tentar conseguir, de repente, quem sabe, chegar ao lugar que um dia eu cheguei primeiro que a pessoa, né? Porque eu fui premiado em primeiro lugar, e aí acho que aquilo incomodou, enfim, não sei se foi inveja, mas basicamente a pessoa quis me desbancar, quis chegar onde eu cheguei, entendeu? E como eu já falei, né, realmente, depois disso tudo, eu cheguei até a ser premiado novamente mais uma vez, porém cheguei a ser premiado em segundo lugar, como eu já falei. Então, assim, realmente foi osso, viu? Foi um negócio sinistro. Mas é aquilo que eu acho que até eu já falei em algum vídeo anterior. Uma coisa eu tenho assim na minha mente, que antes disso tudo acontecer, quando ela ainda estava sem saber exatamente, né, do meu desempenho, enfim, digamos assim, quando estávamos cada um na sua, eu fui premiado em primeiro lugar. Ou seja, no mano a mano, de igual para igual, sem ela estar me usando, sem ela estar me sugando, tentando me prejudicar, tentando tirar uma vantagem que eu tinha sobre ela, quem se deu melhor fui eu. Eu fui premiado em primeiro lugar. Então isso ela não tira, isso ninguém tira. A vida mostrou que ela precisou usar de artifícios para tentar me desbancar. Ela precisou usar desses artifícios para tentar, quem sabe, chegar onde eu tinha chegado. A gente pode até admirar alguém, ficar assim, poxa, né, e se inspirar. Então a gente pode se inspirar, pegar alguém assim como incentivo, mas você ficar tentando puxar o tapete da pessoa, dar uma rasteira para tentar prejudicar a pessoa, para tentar, quem sabe, com isso você se dar bem, não dá para defender. A gente tem que conseguir coisas boas plantando coisas boas. A gente tem que conseguir êxitos, sucesso, fazendo um caminho do bem, sabe? Então, acho que vocês entenderam, e é isso. Basicamente, eu acredito que sobre este golpe em específico eu consegui elucidar bem, tanto no vídeo com os momentos anteriores, tanto esse aqui de agora, em que eu expliquei um pouco aí de algumas coisas e ainda falei sobre desdobramentos de momentos posteriores ao golpe. No final das contas, é aquilo que eu já falei também. Toda essa dinâmica dessa treta aí enorme que foi, né, desse golpe, dessa criatura escrota, me gerou, no final das contas, muito aprendizado para a vida. É algo que eu também sempre falo. A universidade foi uma escola que eu tive para a vida. E digo mais uma coisinha que eu lembrei aqui agora. Eu já ouvi, né, essa frase, enfim, né, que diz o seguinte: se você não pode com o seu adversário, junte-se a ele. Gente, essa frase, eu acredito que na época também me veio na hora, assim. Acho que deve ser de algum livro, não sei, não tenho certeza. Mas assim, olha só isso. Se você não pode com o seu adversário, junte-se a ele. Foi ou não foi o que Falciane fez? Pessoal, a criatura fez exatamente isso. De igual para igual, ela não pôde comigo, no caso, né? Eu fiquei em primeiro lugar. Então, já que ela não pôde comigo, que ali, né, éramos adversários, digamos assim, né? Já que ela não pôde, o que foi que ela fez? Ela se juntou a mim. E aí, né, tá tudo já dito, explicado e relatado. Menino, vamos procurar fazer o bem, né? Para que a gente possa entregar o bem e ser merecedor de receber coisas boas.
para que a gente tenha a grata surpresa, a grata felicidade de saborear recompensas por mérito, seu mérito próprio, sem precisar estar às custas do sofrimento alheio, do rebaixamento alheio, da puxada de tapete de outras pessoas, né? Não precisa, né? Não vamos ser pessoas como Falciane foi, pelo menos na universidade comigo, né? Como a pessoa é na vida, não sei, mas comigo ali, Falciane foi Falciane. Então assim, o vídeo ficou grande? Ficou, mas é porque eu não tinha como resumir uma treta dessa em 5 minutos. Então assim, valoriza aqui o meu tempo, a minha dedicação em relatar isso tudo para compartilhar com o mundo, né, gente? Essa experiência maravilhosa. Deixa o seu joinha aqui embaixo, comente aqui o que você achou da dinâmica toda dessa treta, menino. O que é que você achou? Tu já viveu algo parecido? Pode comentar também, divide aqui esse momento junto comigo, compartilhe esse vídeo, me acompanhe nas redes sociais que estão aqui na tela se você quiser. Lembrando que este vídeo não tem a intenção nenhuma de atacar ninguém, simplesmente eu estou relatando algo que aconteceu comigo e eu não tenho culpa da maldade alheia. Apenas estou relatando os passos que alguém fez e eu vivi e presenciei e estou relatando, né? É só uma forma de compartilhar uma experiência que eu tive, de modo a ter como intenção o quê? Compartilhar essa vivência, essa experiência para gerar de repente aí uma visão de experiência também por meio de um relato de alguém, que no caso é o que eu estou relatando, para que as pessoas vejam que no mundo tem pessoas e pessoas, intenções e intenções, e isso é uma forma de, assim como eu vivi pessoalmente isso e aprendi, você aí que de repente nunca viveu isso parecido, mas só o fato de você ouvir, isso pode gerar em você também um aprendizado que eu tive, que é de você ter cuidado com pessoas. Perceber sinais que as pessoas dão pra você ficar, opa, entendeu? A intenção do vídeo aqui, desse tipo de vídeo, a intenção é essa. De algum modo, transformar isso em algo positivo que possa agregar para as pessoas algo positivo, certo? Aqui na tela já vai aparecer uma foto minha aqui que você pode clicar para realizar a sua inscrição no canal. Se você não fez isso ainda, faça. Muito obrigado por ter me assistido até o final. Eu fico por aqui e até o próximo vídeo.